Salve, meus nobres! Uma boa noite, um bom Vasco e uma boa taça de vinho. Nesta partida de hoje teve frangos de goleiros, teve nova escalação do Clube de Regatas Vasco da Gama e teve jogador que entrou em campo e saiu substituído. E olha, ele ficou irado, chutando tudo no banco de reservas. Quer saber de tudo que ocorreu entre Vasco 1 e Botafogo 1? Aquele papo de torcedor para torcedor? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Uma boa noite, meus nobres, aqui nesse pós-jogo de Vasco da Gama e Botafogo no empate. Olha, eu achei um jogo muito ruim, muito decepcionante o Botafogo, pensei que ele tinha mais intensidade. O Vasco da Gama joga no limite do seu elenco, jogo muito ruim, mas pontuamos, como o Rafael Paiva falou na sua coletiva, o que importa foi o pontuar. O problema é que o Vasco vem vindo nessa pressão de pontuar, e o próximo jogo não é só pontuar não, vai ter que ganhar. Vamos falar sobre isso aqui também. Beleza, meus amigos? Mas antes daqueles pedidos tradicionais, inscreva-se no Marca Vasco, dê o like nesse vídeo e aperte aquela sinetinha lá para você ficar ciente dos vídeos e lives que saem no Marca Vasco. Bem, meus amigos, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol 2024, o Clube de Regatas Vasco da Gama empata em São Januário com o Botafogo. O Vasco ficou assim numa situação muito perigosa. Ele vai dormir fora da zona, em 16º com 11 pontos. Só que amanhã vai jogar o Atlético Goianiense com 10 pontos, com um jogo a menos. Vai jogar o Corinthians, que pode ultrapassar o Vasco com 12 jogos também. E só não vai ultrapassar o Vasco o Grêmio, que está em 19º, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos. Se ele ganhar esses 2 jogos, ultrapassa o Vasco. E o Fluminense, que está lá na rabeira, muito na lanterna. Então o Vasco da Gama está se encontrando numa situação muito difícil no campeonato. Tem que voltar a não só a pontuar, Rafael Paiva, mas a vencer os seus jogos, principalmente em casa. Embora o Vasco da Gama realmente venha de uma sequência difícil, enfrentando Bahia, que está lá na vice-liderança, e o Botafogo que também vai estar disputando a liderança agora aí. Então, 2 jogos difíceis, o Vasco, pelo menos assim, mostrou uma competição. Com o Matheus Cocão e o David, olha só o nível que o Vasco está chegando no seu elenco. Com o David não jogando, o que o Rafael Paiva fez? Ele improvisou o Lucas Piton como ala e entrou com o Vitor Luiz na lateral. Ou seja, o Vasco da Gama não tem um ponta esquerda reserva para David. Assim, não tem time que sobrevive. Aí o Rafael Paiva monta o seu time assim. Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael, João Vitor e Vitor Luiz. Eu, particularmente, já tirava o Michael, embora hoje ele tenha entregue aquilo que ele sabe entregar, bola para frente. No meio de campo, Hugo Moura, JP e Estrela. Ele coloca o jovem JP no lugar de Matheus Cocão. Ou seja, o Galdames realmente está fora aí de qualquer possibilidade de jogo com o Rafael Paiva. Parabéns, Rafael Paiva. E no ataque entra o Lucas Piton, Adson e Vegete. Essa é uma grande inovação do Vasco da Gama. Só que o jogo, na verdade, é marcado por uma situação que eu acho que muda tudo dentro de campo, e é o que o Rafael Paiva pensou também. E aqui é por isso que eu não vou sair criticando esse jogo, o Rafael Paiva, porque eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas abro aqui um parênteses para falar de técnico. Eu quero saber a sua opinião. Rafael Paiva merece ser efetivado como técnico do Vasco ou ele tem que contratar outro? Na minha concepção, respeito muito o trabalho de Rafael Paiva. Ele tem que continuar como comissão permanente, sendo valorizado, sai de técnico sub-20 para estar no profissional. Mas o Vasco tem que trazer um cara cascudo, um cara com costas largas, um cara que vai aguentar pressão. O Luiz Felipe Scolari, o Mano Menezes. Cuca não, porque ele é porra louca, é capaz de sair até no meio do ano. Mas pelo menos esses 2 nomes é o que me vem na memória. De repente o Renato Gaúcho, se ele sair do Grêmio. Um cara muito cascudo para aguentar pressão. Porque hoje, tendo em vista essa escalação e depois do decorrer da partida, o Rafael Paiva já vai sofrer muita pressão aí para conquistar os pontos e ter que justificar muita coisa. E talvez ele não tenha essa canja. Já um cara mais cascudão, pode falar que eu seguro a onda. É minha impressão. E o Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes, eles entregam, pelo menos até o final do ano, um time competitivo para fugir. Mas aí, aos 10 minutos, também muda tudo, né? Vamos voltar aqui ao jogo e o seu like. O Estrela sente uma contusão
pelo menos, a princípio, nada grave. Vamos aguardar os exames e tudo mais. Ele saía aos 10 minutos do primeiro tempo e isso é óbvio que modifica todo o esquema de jogo do Vasco da Gama, tendo que fazer uma substituição precoce e precocemente colocou o Payet em campo. Com certeza o Payet não estava previsto para jogar desde o começo do jogo, estava previsto ali até o Rafael Paiva explica depois porque o Payet vem lá na frente ser substituído novamente. O Payet tinha uma minutagem máxima para essa partida de 45 minutos, então ele entra aos 10 minutos do primeiro tempo, lá no segundo tempo ele vai sair substituído. E aqui já abro outro parênteses para falar dos assuntos mais importantes do jogo, né? Payet sai revoltado. Cara, vamos falar um pouco de Payet. Payet é o cara diferenciado. Payet é o craque. Payet faz valer seu salário. Parem de criticar Payet que não entrega. Ontem, quando ele esteve em campo, fora de ritmo, ainda preocupado com a sua contusão, de repente podia estar com o Saci Pererê, sem braço, sem a perna. Ele é melhor que qualquer jogador do Vasco. Olha, em campo, qualquer jogador também do Botafogo. Ele tem uma visão que ele colocou várias vezes o Adson para correr. Ele tem uma visão de jogo. Ele sabe dar o passe. Ele sabe ler o jogo de futebol. Então o Payet é o craque e espero eu que continue muito em campo. Só que continue muito com uma condição física adequada. Se era o combinado o Payet jogar tantos limites de minutos, ele sai, beleza, tem essa justificativa, e ele sai puto? Cara, com toda razão. E ainda bem que ele sai puto. Eu não gosto de jogador que sai conformado, conformado com a derrota. Não, ele sai puto que ele queria jogar, parabéns, Payet, beleza. Mas se tem essa minutagem, o Rafael Paiva acabou fazendo o certo quando veio a substituir o Payet lá no segundo tempo. Essa é a minha impressão e eu quero saber a sua opinião. Rafael Paiva fez certo? Payet tá puto? Será que Payet continua no Vasco da Gama? Eu acho que lá eles têm que conversar um pouco, mas tá bem o Payet sair depois aplaudindo a torcida, como normalmente ele faz. Passados esses pontos, vamos voltar aqui novamente para falar do jogo. Então, o jogo, na verdade, foi muito trucado, muito ruim. O Vitor Luiz recebe um cartão amarelo e, na verdade, é a melhor chance das duas partidas. Por isso que eu fiquei muito decepcionado com o Botafogo também, que eu estava esperando mais do Botafogo. Foi num lance, numa falta batida ali no, mais ou menos no meio de campo, uma cabeçada ali do Michael até contra e tudo. O Hugo Moura, ele merecia ter levado pelo menos um cartão amarelo, poderia ter sido expulso ainda no primeiro tempo. O juiz, fraco, errou para ambas as partes. E no primeiro tempo, o Vasco tentando sair no contra-ataque ali para o Adson, teve um lance aos 46 minutos que para mim é um emblemático desse Vasco da Gama, que é falta de intensidade às vezes, ou um apagão dentro de campo. O Payet perde a bola aos 46 minutos do primeiro tempo, lá na frente ele não tem a menor condição de voltar, mas parece que ninguém quis voltar. A única linha de defesa do Vasco era dos zagueiros ali, Michael, João Vitor, e tanto que o acho que era o Eduardo, sai com a bola da intermediária do Botafogo, vai levando, vai levando, vai levando, sem marcação, sem nada, o time inteiro do Vasco da Gama, quando estava no ataque lá com a bola do país, não volta, só a linha de zagueiro lá, e o jogador, se não me engano, era o Eduardo, dá um chute fora da área para uma boa defesa de Léo Jardim, que poderia ter complicado, porque a defesa, a bola poderia ter sobrado ali para o atacante do Botafogo. Para mim é muito emblemático isso do Vasco da Gama, esses apagões que o Vasco da Gama tem, essa falta de intensidade principalmente ao jogo. Muito se fala, muito se critica o preparador físico do Vasco da Gama. Eu não entro nesse método, já falei aqui com vocês, mas algo tem que ser feito, porque você vê que todas as substituições do Vasco da Gama, em sua grande maioria, pelo menos, é porque os jogadores estão exaustos. Para o segundo tempo, volta-se sem alteração o Vasco da Gama e o jogo continua muito ruim. O Payet completamente fora de ritmo de jogo. Você via claramente, só que o cara era o craque. Aos 12 minutos, Léo Jardim faz uma bela defesa no primeiro lance do Júnior Santos do Botafogo. Parabéns ao Léo Jardim. Nessa bola ele salvou. Talvez tenha sido isso que motivou a saída do Payet. Porque o Rafael Paiva faz aquelas substituições de 3. Entra Zé Gabriel, entra Eric Marcos, olha, que na boa, ele não consegue aproveitar suas oportunidades e entra o Menino de Força. Não dá mais para ver também Menino de Força em campo. Aí sai o Payet, o Hugo Moura e o Vitor Luiz. Sai o Vitor Luiz para o Lucas Piton voltar ali para a lateral. E particularmente eu acho que não deu muito certo essa ideia do Lucas Piton como ala não. Muita gente pedia, não gostei muito, parece que fica meio deslocado. Eu sou muito mais o Lucas Piton na lateral e tem que o Vasco da Gama tem que ir ao mercado para trazer esse ponta direita. E o Payet eu acho que saiu porque o cara viu que o Botafogo vinha com velocidade, principalmente com o Júnior Santos.
e o Payet não conseguia entregar isso. Por isso que eu não acho de todo errado a saída do Payet, e eu acho muito mais certo ele ter ficado puto. Só espero que eles lá no vestiário se conversem e se resolvam essa situação para não ficar uma história muito mal contada. Aos 36 minutos do segundo tempo, por volta de 35 minutos, sai um gol do Botafogo. Até então o Vasco não tinha dado um chute. E na verdade, o Vasco termina a partida praticamente sem dar um chute. Todos os lances era aquela bola aérea para uma cabeçada ao nosso Deus Vegete. E o Botafogo marca. Mas se você pegar o lance, é por isso que eu critico muito o Michael, porque em algum lance ele vai errar e ele é insistente, em algum outro lance ele vai errar até que o gol saia. Ele não errou diretamente no lance do gol do Botafogo, mas se você ver, ele leva um gol debaixo das pernas, porque ele ajoelhou novamente perante um jogador adversário. Cara, eu critiquei ele contra o Bahia, porque ele ajoelha no passe lá do jogador do Bahia. E ele faz a mesma história, que ele ajoelha com o joelho só e a bola passa no meio das pernas do cara. Aí o João Vitor teve que tirar a bola lá para escanteio. No escanteio, o menino esforça. Menino, alguém não, menino foi quem botou esse moleque para marcar o grandalhão, o zagueiro lá do Botafogo. E aí também compensa aí com uma falha do Léo Jardim. Ele não se decidiu se ele encaixava a bola, se ele espalmava, se ele pegava, e a bola passou por debaixo dele. Um frangaço do Léo Jardim, uma falha de marcação do menino esforça, e o escanteio se origina numa falha do Michael. Olha, se o João Vitor não bota a bola para o escanteio, possivelmente já teria saído o gol do Botafogo. Então, me desculpem, galera, quem defende muito o Michael. Só que aí o Vasco da Gama tenta lá no abafa, entra o Ryan e tira o JP. Eu acho que a substituição tem que fazer, mas eu não tiraria. O Ryan também, não aguento mais ver o Ryan entrando no jogo, porque ele não produz nada. Tem que voltar para a base, estou cansado de falar isso. E tira o JP, que para mim estava jogando bem. O Vasco da Gama, aos 40 minutos, acha um gol. Né? Essa aqui é a verdade. Um gol que todo mundo sabe que o Vasco da Gama vai produzir, que é um cruzamento do Lucas Piton para a cabeça do Vegete. Cara, e o Vegete é um puta centroavante. Se você vê, ele espera o tempo da bola para cabecear. Muita gente tá botando a culpa no goleiro do Botafogo, também que eu achei que ele demorou uns 10 minutos para pular na bola. Mas é muito mérito do Vegete, que é o artilheiro do campeonato, com 5 gols aí. Para mim, o melhor em campo, que eu quero saber quem é você, foi o garoto JP. Eu boto o voto nele. Ele tava jogando muito bem. Talvez ele tenha cansado, talvez a necessidade de gol para colocar o Ryan. Mas no JP para mim foi o melhor. E o pior, eu sempre boto o Michael. Mas dessa vez eu também vou botar na sua dupla de zaga, João Vitor, que em grandes momentos me mostrou muito nervoso. Meus amigos, é que o meu comentário desse empate que tá de bom tamanho. Por isso que eu coloco na capa, tá de bom tamanho. É isso que o Vasco tem que esperar. E é isso que a gente tem que esperar, um grande reforço dentro desse Vasco. Me parece que o Vasco da Gama joga sempre no limite, e no limite do elenco. E aí, quando a gente acha que um jogador tá jogando mal, não, ele não tá jogando mal. Ele tá jogando no seu limite. Só que ele é mal. Ele é ruim tecnicamente, ele falha. Que nem o Paulo Henrique hoje. Muita disposição, não acaba não sendo o pior jogador do Vasco, mas ele perde muita bola. Ele é tecnicamente ruim. Tecnicamente ele não consegue dar um andamento numa jogada muitas das vezes. Então, cara, mas vai fazer o quê? É os jogadores que nós temos. E eu acho por isso que eu valorizo muito esse trabalho do Rafael Paiva, mas não defendo ele como técnico. Eu defendo que venha um cara cascudão e deixe o Rafael Paiva lá como comissão permanente, que eu acho que ele vai ter muito isso. Fora isso, galera, é hoje torcer para o Vasco da Gama aí não ser ultrapassado na zona. E quarta-feira, que é contra o Fortaleza em São Januário, às 8 horas da noite. Espero ver vocês lá. Esse jogo, sim, temos que ganhar. Muito obrigado aqui por acompanhar esse pós-jogo do Marca Vasco aqui. Tchau, um bom domingo. Saudações vascaínas.